Boa tarde a todos, salve Maria. Estamos aqui em Bragança hoje, com Nossa Excelência Dom Rodrigo, essa visita missionária à nossa cidade, ao nosso estado. Já fez missões em Belém, na capital, e agora está com a gente nos últimos 2 dias, passar mais uns 2 dias conosco, e hoje vamos ouvir aqui um pouco a palavra do nosso pastor, do nosso diretor espiritual. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer também ao Cardoso por ter nos proporcionado, né, todo esse encontro, né, que foram dias de muita graça, de muita devoção, oração, piedade. Muita gente pôde receber os sacramentos também nesses dias, confissão, comunhão, crisma também. E conhecer um pouco, né, da tradição católica, que já há muito estava esquecida aqui nestas paragens, né? Praticamente não tem padre, né, da tradição, Nada, missa, tem nada. e carece muito, né, de verdadeiros sacerdotes e bispos católicos, como em boa parte do mundo também é assim, né? Eu viajo por vários lugares e as pessoas não têm mais esse acesso, né, à missa, aos sacramentos, a não ser essas mentiras, né, essas coisas aí do modernismo, né, que não representam, né, o catolicismo, a Igreja Católica, nada. Né? Isso é um outro ponto que vamos falar, né? As pessoas não querem mais, né, o que o modernismo está dando, esses frutos podres, amargos, né, do modernismo. Muita gente está entendendo e vendo, né, a falsidade dessa Igreja Nova pelos frutos. Conhecemos a árvore, né? Se é uma árvore boa, dá bons frutos. Se não, é o que nós estamos vendo nas paróquias e igrejas de hoje, né? Escândalos, confusões, problemas, né? E como eles não têm os sacramentos, né, por onde vem a graça santificante, graça atual, essas graças vêm por meio dos sacramentos. Então, como essas igrejas falsas não têm, né, não são canais da graça de Deus, por isso que não há conversão, não há mudança de vida, não há transformação nas pessoas, né, para o melhor. Só mundanismo, perversão, degeneração, né, nessas paróquias e igrejas modernas de hoje. É interessante que, na verdade, a gente não consegue evoluir na vida espiritual, né? A gente fica lutando para manter o estado de graça e não consegue, porque a gente tenta, luta, né? E a falta dos auxílios, quando a gente ainda estava na igreja moderna, a gente ia nos sacramentos lá e tudo, aqui normalmente a gente diz que o pessoal vão de manhã na missa e está entrando no mundo, né, todas as coisas, praticando tudo que não presta, né? É praia, churrasco, piscina, bebedeira. E assim a gente mundanismo. A gente ficava sempre me questionava, né, meu Deus, eu preciso evoluir na minha vida espiritual e bloqueado, né, bloqueado todo o tempo, sempre assim. Como eu falei, acho que foi num sermão, né? Hoje você falar que é católico é a pior coisa do mundo, né? Os protestantes são sinal de santidade, né? Você vê, bem vestido, modesto, os protestantes, né, que tem famílias mais sérias, protestantes. Quem tem um pensamento mais conservador no Brasil atualmente, os protestantes. Os católicos são qualquer coisa. Menos católico. Menos católico. É. E é interessante, Dom Rodrigo, que a gente passou por essa experiência, né? Uma coisa que a gente está falando de algo que a gente não viveu, né? A gente foi lá, eu estive no meio do modernismo. E hoje, como estou feliz, né, de a gente poder ter recebido os sacramentos legítimos, sabe, poder ter participado da missa aqui em Bragança, né, a gente estava mais de 50 anos que não se tinha uma missa católica aqui em Bragança, né, e a gente ia naquelas missas ali protestantes, nessas ceias protestantes que eles inventaram aí, e é muito difícil, né, e a gente hoje poder te dar graça através de Vossa Excelência, de estarmos recebendo os sacramentos todos, para nós foi uma grande alegria, né? Todo mundo estava muito alegre, muito feliz, e poder viver a doutrina, a moral, né? Os princípios católicos hoje que se perderam tudo, né? Voltar à prática religiosa católica. É uma alegria. E sobretudo nas famílias. Satanás, por meio da maçonaria, dessas seitas secretas, tenta destruir e atacar, né, as famílias diretamente, porque sabe que se há famílias numerosas, há famílias fortes, né, há católicas, né, claro que o anticristo não vai poder, né, reinar aí facilmente,
né? O liberalismo, essas ideias modernas, as vocações, de onde saíam as vocações? Não tem padre, não tem religioso, não tem bispo, não tem religiosa, não tem nada. Vão vir de onde esses religiosos? Famílias católicas. A família de Santa Teresinha, um exemplo, né? E várias outras que eu conheço no meio tradicional, né? Sempre tem, se não todos são religiosos, né? Porque vivem nisso, crescem na religião, aprendem, né? Tem esse contato, esse amor a Deus e vão para os conventos, para as casas religiosas, se não sempre, toda a família tem um padre ou uma freira, sempre era assim. Né? E a maçonaria viu isso e ali começou a atacar. A família desvirtuosa, sem princípios morais católicos, aí perdeu, não tem mais vocação. Isso. Tem a depressão, problema. Tem um cachorro, um gato. E assim, do Rodrigo, algumas perguntas, porque dos irmãos, né, sempre muitas dúvidas, muitas coisas, aproveitando que o senhor está aqui para auxiliar nessas questões. Por que não ir nos sacramentos modernistas? Nesses que eles chamam de sacramentos? Sim. Aí vai, né, o nosso princípio de reação contra tudo isso, né? O que um católico deve fazer, né, diante dessa crise na igreja, na sociedade, né? Qual deve ser a nossa reação, né, ao modernismo? Então, há várias formas de reações. Eu recomendo também uma série de vídeos que eu fiz, tá, no canal do seminário, né? Eu acho que são uns 4 ou 5 vídeos, mais ou menos. Eu ainda estou terminando essas. Quando começou as viagens, eu comecei a falar sobre a educação também, a questão dos filhos, da escola católica, ainda não terminei também. Mas há uma série de vídeos sobre a nossa posição teológica, não é uma religião, sede-vacantismo, tá? Tradição, não é uma religião. Nós somos católicos apostólicos romanos, tá? Tradicionais porque seguimos a tradição católica. Então, há uma série de vídeos sobre a nossa posição católica e a nossa posição teológica certa, que é o sede-vacantismo, né, baseado em teólogos, nos padres da igreja, baseado nos papas, né, nos doutores, doutores da igreja, como São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório, São Roberto Bellarmine, todos são doutores da igreja, e vários teólogos. Então, baseado nele, temos essa posição certa, que é do sede-vacantismo, né? Mas falando, não é uma religião, né? Nós somos católicos e seguimos essa posição desses papas, doutores da igreja e teólogos. As pessoas costumam dizer que a gente está fazendo uma nova religião aqui na região, né? Por ter buscado, né? Buscado a tradição, buscado aquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que nossos antepassados viveram, aquilo que as famílias viviam, né? E quando a gente explica isso tudo para eles, muita gente entende, né, que a gente não somos uma nova religião, somos simplesmente católicos, né? Só que católicos que entendemos que a igreja não poderia estar da forma como ela está, modernista, se não tivesse sido, se não tivesse pessoas usurpadoras, pessoas mentirosas nos lugares dos verdadeiros papas, que eram homens santos, perfeitos, que sempre nos ensinavam a doutrina correta, a forma correta de viver, de agir. Então, na medida que a gente vê pessoas lá na igreja, na frente da igreja, no lugar dos papas, dos santos, impostores, né? Impostores dentro da igreja, a gente só pode pensar, segundo os documentos da doutrina católica, que se um papa não pode cometer as suas heresias, ele não pode cometer heresias, então esses aí não tem como ser papa. Não tem. E a partir daí, não sendo papa, então a sede está vazia, como um papa legítimo, usurpada, vacante, né? Sem ninguém. Não há papa. É isso mesmo. Tá. Então, essa é a base, né? Essa pessoa é católico, Bergoglio professa a fé católica, ele é um católico, é igual, pensa como nós, como a igreja sempre pensou, segue o catecismo, segue os outros papas, a doutrina, segue esses doutores, teólogos. Esse homem é católico, professa essa fé? Não. Então, ele não pode ser chefe dos católicos. Tem uma questão muito, as pessoas foram acostumadas muito à questão de domingo, estar, nem sempre, na maioria dos lugares das nossas cidades, nas comunidades onde as pessoas têm, nem sempre tem padres, eles obrigam 3 vezes no ano, mas eles têm o costume de ir na celebração no domingo, que nem não é o preceito da missa do domingo. E quando a gente chegou a essa decisão de nos tornar católico verdadeiro, da forma correta, então muitos irmãos ficam se perguntando, muita gente pergunta assim, como vocês vão fazer no domingo, sem o sacramento, como vocês vão... Aí explica um pouco sobre essa questão de consagrar o domingo, né, que as pessoas não entendem, que a igreja tinha isso. A santificação dos dias santos. Nas regiões onde não há padre, né, não há obrigação, não há preceito. Né? Há o preceito se você tem a missa próxima, né, na sua paróquia,
Se há missa, há a possibilidade de ir à missa católica e você não vai, peca. Né? Agora, se não tem missa, como é nos casos que nós estamos, vai fazer o quê? Não há obrigação, mas há a obrigação de guardar e santificar esse dia. Então, voltando ao tema da nossa reação ao modernismo, né? Por que nós devemos abandonar essas paróquias, sair desses grupos, movimentos pastorais, né? Como dizem, seja lá o que for? Porque essa é a posição, né, correta. Há grupos que não seguem essa posição. Né? Então, por exemplo, grupos, comunidades chamadas Ecclesia Dei, como o Instituto Bom Pastor, que creio que tem casas aqui em Belém, né? Os padres de campos da administração apostólica e outros tantos, né? que trabalham em união com o Vaticano. Né? Então, por que vocês não são ligados, reza a missa tridentina e não estão ligados ao Vaticano, a Roma? Né? Então, porque nós pregamos um rompimento total com essas pessoas. Nós não queremos união ou ligação nenhuma com essa nova igreja e com essa falsa religião. Enquanto esses impostores continuarem usurpando os templos católicos, assumindo, né, as nossas igrejas católicas, nós não devemos ter nenhuma relação com eles. Se nós nos ligarmos que eles estamos ajudando a destruir a própria igreja. A própria seria trabalhar pela autodemolição. Trabalhar contra os inimigos, trabalhar com os inimigos da igreja. É interessante que um pároco aí dessas paróquias modernas aí disse assim: por que o Cardoso não ficou ligado, pelo menos ao Bom Pastor, que ele já foi lá, antes o primeiro contato eu fui lá, né, com eles, mas depois a gente descobriu os erros deles lá e a gente se afasta deles e procura onde tinha o correto. E a partir daí, aí ele disse: por que a gente ficaram ligados lá com o Bom Pastor? Porque pelo menos lá ele, tipo assim, eles não estão com a igreja. Eles vendo que a gente não tinha para onde, eles tinham perdido ali, aqueles irmãos ali da igreja moderna. Então eles pelo menos fica lá, pelo menos lá tu comete um erro, mas também pelo menos está disfarçado, né, de tradição, né? Mais ou menos assim. Não, a nossa proposta é exatamente o contrário e é a única, porque todos esses grupos, Fraternidade São Pio X, que é um outro problema, né, que nós denunciamos da Missa Unacum também, né? Mesmo a Fraternidade São Pio X, né, e outros pequenos grupos que têm essa mesma posição, né, durante a Santa Missa, eles reconhecem esses inimigos da igreja como sendo legítimos pastores, legítimas autoridades da igreja. Né? Na missa também tem lá, em união com o nosso Papa, né, Bergoglio, com o bispo da diocese onde eles se encontram, eles falam isso no cânon da missa. Então, para nós isso é uma blasfêmia, é uma mentira, né? Porque como eu vou dizer que eu estou unido, né, com Bergoglio? Eu não tenho nenhuma parte, né, com esse homem das trevas, e nem tampouco com esses outros maçons que estão nas dioceses aí, né, comunistas, gente de esquerda, que estão ocupando aí as catedrals. Eu não tenho nenhuma união com essas pessoas. Por isso que nós omitimos, né, essa parte, né, por causa da vacância da sé. Né? Quando a sé está vacante, se omite essa parte. Se não há legítimas autoridades, legítimos pastores, não se nomeia essa gente. Então, Fraternidade, Resistência e vários outros grupos, né, você vai na missa dele, eles vão dizer: nós estamos com o Papa, aceitamos o Papa, rezamos pelo Papa, né, pela conversão do Santo Padre, que é uma loucura total, né? O Santo Padre que não é convertido. É interessante isso, porque de fato, se fosse uma questão de um bispo, ele poderia se converter, como fosse qualquer outra autoridade, poderia se converter, se arrepender dos seus pecados, ter uma vida. Mas o Papa cometeu heresia, perdeu. Isso é fato, não tem como. Não tenho que esperar nada. Um herege não pode. Um herege está fora. Está fora da igreja, não é nada. Nem tampouco cabeça e chefe, né, dos católicos. Como é que eu vou. Pegar um pastor protestante aqui de Macedo e botar lá ele sentado, vestido de branco, e pôr lá sentado na cadeira de São Pedro e as pessoas: ó, o Santo Padre. Isso aqui na região Bragantina aqui, Rodrigo, acho que no estado do Paraná, no entanto, mas na nossa diocese, que é uma diocese muito grande, consagrada a Nossa Senhora do Rosário, onde ninguém reza o Rosário, só os missionários. Aí uma diocese enorme dessa aqui, a gente não tinha nem vestígios onde a gente ia de nada que viesse da igreja tradicional. Eles apagaram de tal maneira
eles ocultaram de tal maneira tudo que era católico, acho que a própria oração do Rosário, as peças da igreja que remetia à tradição, eu acho que foi tudo para o museu, escondido debaixo de algum quarto secreto, alguma coisa, para deixar só o que fosse moderno. Então a gente nasce, cresceu, aí via os nossos pais, ele entrava para a igreja, dizia que se convertia à igreja moderna, caminhava, e no final de tudo isso a gente chegava lá e achava que estava fazendo o melhor trabalho, mas a gente sempre tinha aquela coisa, qualquer pessoa que tem uma boa vontade, uma intenção reta, assim, sincera, ele chega dentro da igreja, ele percebe que tem coisas erradas, ele sabe que tem alguma coisa que não está condizendo com a verdade, né? Mas a gente não tem conhecimento, aí ficou assim, até que a gente descobriu todas essas coisas, graças a Deus. E os próprios padres escondem e enganam as pessoas, né? Mentem. Não, antigamente era missa de costa, aí ninguém entendia nada de latim, a igreja agora mudou, a igreja agora está renovada. Todas essas mentiras eles contam. Por isso que eu digo que esse espírito da renovação carismática que está nessa igreja aí é o pulsor que empurra, né, essa mentirada deles aí toda, das adorações aí que eles fazem aí. Isso. Alguém questionava a gente, mas não, no início não era a gente que fazia, foi um grupo de pessoas que vieram da renovação carismática para dentro do grupo. Logo no início, quando a gente começou, eles estavam ali naquele momento nas missões, eles começaram a caminhar com a gente e traziam a questão do repouso, questão de oração em língua. Aí conforme o tempo, os primeiros anos foram passando, aí eu fui cortando. Quando eu comecei a cortar dentro da comunidade, repouso no espírito, essas coisas todas, aí essas pessoas se afastaram todas, não tem mais nenhuma delas aqui com a gente, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, entender a verdade da doutrina católica. Estamos muito felizes, né, de hoje ontem ter recebido uma missa, hoje tem de novo outra missa, e ficamos muito felizes, né, de receber o Senhor, sabe? É uma alegria para nós aqui de Bragança, sabe? Uma alegria muito grande. Claro, e a nossa posição é essa, enquanto não houver um movimento de restauração e de mudança, né, para acabar com todos esses abusos, essas heresias na igreja, o que nós recomendamos é sair, não tomar parte nisso. Então, quem é ministro de Eucaristia, quem é leitor, quem é da pastoral de batismo, pastoral de casamento, não sei o que, tudo essas coisas aí, largar tudo isso. Tá? Sair completamente. Mas eu vou ficar lá dentro para ver se eu trago alguém, vou ensinar, vou trazer. Não, você vai ficar lá. Fica lá. Isso vai ser absolvido, porque a estrutura é algo muito forte. Né? E hoje a igreja não é um lugar de convivência, de conversa, de bem-estar, você vai ficando ali, algo agradável, né? E acaba não saindo. Você tem que dar o seu testemunho, dizer, isso não é católico, isso não tem nada a ver com a igreja católica, são inimigos da igreja, estão destruindo a igreja, eu não quero tomar parte nisso. Né? Eu não quero união com essa gente. Né? Enquanto não tivermos esse ódio, tem que ter um ódio santo contra esses hereges, contra a heresia, não digo contra as pessoas, tem muita gente lá, não é, que, coitado, não entendem nada, estão de boa fé, etc. Não digo contra as pessoas. Contra a heresia, contra o erro, contra esses abusos. Né? Muitos estão ali destruindo a igreja, consciente ou inconscientemente. Então eu não posso tomar parte nisso. A nossa reação deve ser de rejeição total ao Concílio Vaticano II e a todas essas reformas que vieram depois desse concílio. Inclusive essa missa bastarda, como dizia Dom Marcel Lefebvre, né? Esses sacramentos bastardos, esses padres bastardos também, que não professam a fé católica e que só estão ali, não é, para fazerem um mal, infelizmente, às almas. E quantos males, né? Basta conversar com as pessoas aqui, as pessoas vão me contando aqui, então o padre ensina isso, o bispo ensina aquilo, coisas assim, heresias e erros e abusos assim enormes. Então, que destruíram muitas famílias, esses padres, né? E muitas almas, né? com esses erros. Então, como podemos tomar parte nisso? Né? É interessante que aí no meio de todo esse contexto daqui de Bragança, quando a gente passou agora por essas situações, a gente já tinha tomado, muitos dos irmãos tinham tomado decisão há mais de ano de não ir mais na missa nova, de não estar mais participando de nada disso. E eles precisavam mostrar, fazer alguma coisa para tentar ali, fazer como eles fazem, né? Destruir a imagem das pessoas para tentar fazer com que a pessoa perca a credibilidade no que está falando, né? E assim eles tentaram fazer comigo, até citaram o seu nome naquela carta, né? Dizendo lá que o Senhor pregava as mesmas coisas, tipo assim, condenando da mesma forma como eles condenavam a mim, tentando condenar também o Senhor a dizer que a sua doutrina estava errada, que não era da Igreja Católica. Sim.
Houve, em 1962, fizeram um falso concílio na igreja, né? Um sinédrio, o mesmo que condenou Jesus Cristo, né? Esse condenou a igreja. Em 1962, reuniram os bispos do mundo inteiro nesse concílio, né? Foi um dos maiores concílios da igreja, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Teve o primeiro, né? E disseram que esse segundo seria a continuidade, tudo mentira, né? E do primeiro. Aí, desde então, eles começaram a seguir, né? A promover uma doutrina moderna, adaptada, né? Adaptar a doutrina é o aggiornamento, aggiornare, adaptar a igreja ao mundo. Você já vê, os papas sempre condenaram o mundo, né? O próprio Papa Pio IX escreveu um sílabus, 80 condenações, preposições condenadas, né? E a última diz lá, quem disser que o Papa, o Pontífice Romano, deve se reconciliar, né, com o mundo moderno, com a modernidade, seja anátema, né? Seja excomungado, está fora da igreja. E Paulo VI e os outros hereges, né, dizendo que não, né, que a gente deve estar no mundo, ser do mundo, amar o mundo, ser mundano, adaptar ainda a igreja à mundanidade, à modernidade, ou seja, tudo o contrário. Então, quem segue essas ideias já foi anatematizado pelos papas. Né? Não há conciliação entre o mundo, né, e as coisas de Deus. Por isso que os padres, os padres da igreja, todos os papas, os missionários católicos, né, os sacerdotes, os bispos, todo mundo condenou o mundo, até Nosso Senhor. Né, falou, vocês não são do mundo, né? O mundo vos odeia, disse Nosso Senhor várias vezes, mas nós não podemos ter esse espírito do mundo. E o que acontece? Eles fazem esse falso concílio para pôr na igreja esse espírito mundano, que é o que nós temos hoje. Então, desde aí, quem segue isso, quem aderiu a isso, está fora da igreja. Está fora da igreja. Os padres, bispos católicos, cardeais, né, esses papas, entre aspas, que aderiram a isso daí, estão excomungados. Não somos nós, são eles que mudaram a doutrina. Nós continuamos essa doutrina de 2000 anos, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da Igreja Católica, aos apóstolos, aos sucessores dos apóstolos. Nós seguimos isso daí. Eles não, eles seguem uma nova religião que vem de 1960, não é, desse falso concílio. Então, quem é que está fora da igreja? Quem é que está excomungado? São eles. Nós só queremos ser católicos, né? Porém, com essa doutrina que vem desde Cristo, com os sacramentos que foram deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, não que foram feitos por Paulo VI ou por essa maçonaria eclesiástica, né, que está aí, Bugnini, que fez esse missal, junto com pastores protestantes, que fez um culto luterano. Ele mesmo diz, está no livro do Padre Chicada, Obra de Mãos Humanas, relatos do próprio Bugnini, nós queremos fazer uma missa em colaboração com os protestantes, que agrade, que seja algo ecumênico, para trazer a todos. Então, nós que rejeitamos essa missa ecumênica, esse missal ecumênico, não somos católicos. Nós queremos um missal católico feito por São Pio V, aprovado por São Pio V e por vários outros papas, a missa que vários santos rezaram, Padre Pio, tantos outros santos. Quem está então com a missa católica está fora da igreja, não é católico? Eu vou ficar o quê? Com o missal da maçonaria e do protestante? Pior que eles fazem você muitas coisas. E não é, se fosse só isso, não era bom, né? Coisas interessantes aí, God, rituais de tudo, xamanismo, pagelância, agora é tudo isso. Pachamama. Exatamente aqui dessa região, aqui da Pachamama aí da Amazônia. A Mãe Terra. Mas aí aquela entrava no fogo, Pachamama. No fogo. O Pegode brigou com aquele rapaz que jogou a Pachamama lá na frente. Exato. Então, tudo isso. Nada. Então, se esses bispos aí, esses falsos bispos aí, eu nem sei o nome dele, Jesus, né? Dom Jesus, Dom não sei quem, Poseidônio. Toda essa gente aí que escreve contra nós, não sabem nada do que seja o catolicismo verdadeiro. Todos eles foram formados na heresia do Vaticano II, né, e do modernismo. Então, eles, claro, vão estar sempre dizendo, não, mentindo, né, para as pessoas. Não, nós aqui somos católicos da igreja do Papa Francisco, né, do modernismo. O modernismo é católico e São João Paulo II aprovou, São João XXIII, São Paulo VI. Eles canonizaram todos esses hereges, né, para dar credibilidade à farsa deles. Né?
Então, quem rejeita tudo isso daí, quem desmascara essa gente, né, como impostores, é claro que eles vamos criticar, vamos denunciar. Mas as pessoas, a crise na igreja hoje é evidente. Não tem como esconder. Não tem, é evidente. Você vê o encontro de Assis, João Paulo II fazendo encontro de Assis de várias religiões do mundo, promovendo as várias budismo, né, macumba, tudo, tem rituais. Tá na internet, hoje com a internet você pode ver. Você vai botar João Paulo II recebendo passe de macumba, de bruxaria, o Bento XVI, encontro de Assis, você vai ver todo tipo de abominação. Teatro, circo no Vaticano, você vai botar lá, põe circo no Vaticano, você vai ver que no Vaticano tem circo, tem bailarina, dançarina, tudo, coisas desonestas. Magia, tudo. Né? Qualquer um pode ver isso. As missas deles, tudo, que não são nem missas, não? São cultos pagãos, e qualquer um vê isso. Né? Então, você vendo o que era a Igreja Católica, o que era uma missa católica, o sacramento católico, você compara com essa farsa do Vaticano II, você vê que tem um problema. Eu fiquei sabendo que até recentemente um expoente do modernismo aqui no Brasil, que é o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo me mandaram um vídeo que ele está fazendo sobre os missais, comparando qual missal, né, ou melhor, de São Pio V ou missal de Paulo VI, né? E ele fala no vídeo claramente, você pode procurar, que quem fez o missal de Paulo VI foram os protestantes, foram os infiltrados, né, que é uma coisa nova, que não tem nada a ver com a tradição da igreja. Ele fala, isso daqui foi fabricado. Em alguns dias apareceu esse missal. Vocês vão trocar os séculos, os santos que fizeram as coisas da tradição da igreja, os apóstolos, os textos do missal de São Pio V, que vem desde os apóstolos, vão trocar por isso? Ele mesmo, modernista, fala isso. Interessante, né? E ele segue lá o Papa. Exato. É o medo de perder o status, né? De perder o lugar. E a gente não estamos aqui para ganhar o mundo, nem para agradar o mundo. Né? E nós estamos aqui abertos ao diálogo, à discussão. Quem quiser conversar com a gente, promover um debate público, a gente está aqui para começar a apresentar, né, as provas de tudo que nós temos, que nós seguimos os papas, né, a igreja de sempre, a doutrina, o ensinamento de sempre da igreja. Agora nós discordamos desse ensinamento moderno, que contraria a tradição católica. Então, nós estamos abertos para dialogar, para conversar, para explicar, né? Nós somos abertos ao diálogo. Agora, nós não aceitamos, né, essas heresias. Não, nenhuma parte com isso. Né? Agora estamos abertos para conversar, quem quiser tirar dúvidas, né? Por que escreveram, né, contra a missão aí, por que o bispo está assim, por que o padre da paróquia está aqui falando contra vocês, não é porque a gente não deve ir na missa tridentina. Então vem aqui, quando a gente estiver aqui, a gente conversa, explica tudo. Então, interessante. Aqui não é uma seita fechada, né, secreta, que ninguém possa entrar, vir na missa. As nossas missas são públicas, convidamos todo mundo, né? Com certeza. Não, tem que se interessar e procurar saber das coisas, né? Ver o que está acontecendo, sobretudo em matéria religiosa. Né? Estão destruindo a igreja, acabando com a religião. Eu não sei se isso que estão passando para a gente, se são os sacramentos de fato ou não, porque eu não vejo mudança nenhuma na minha vida, nem na minha família, nem ninguém. O que é que está acontecendo? Tá? Estou recebendo de fato os sacramentos, estou indo numa missa católica, isso é de capital importância. Né? Então, os católicos têm que tomar parte nisso. E a partir do momento que eles identificam que isso não é correto, né, é não compactuar, sair, abandonar isso daí e procurar e ajudar somente, né, os padres da tradição. E foi isso que a gente fez, né? A gente descobrindo toda a verdade sobre o que estava acontecendo, a gente procurou buscar imediatamente. Primeiro, a gente saiu todos os irmãos, alguns em dúvidas, como toda essa reação acabaram se decidindo de uma vez, graças a Deus, e com a presença do bispo, muitos outros também já tinham pessoas modernistas lá na missa com a gente, já disseram que vão continuar, que querem continuar. E mais ou menos assim, a missa que tivemos ontem foi aberta, foi divulgada, só que a gente deixou para que as pessoas pudessem vir até nós para perguntar como é que era, onde é que era, que horário, por quê? Porque eu não ia admitir que chegasse lá no meio da nossa comunidade, dentro de uma missa católica, onde Jesus ali, a gente tinha uma autoridade legítima da igreja, a gente tinha ali Jesus, Eucarístico, sacramentado, na presença viva. Uma pessoa chega lá de bermuda, de roupas indecentes, e tem que vir para cá perguntar para a gente, vai dizer, é assim que tem que se vestir com modéstia, tem que ter o seu véu, tem que se vestir adequado, os homens da mesma forma, e foi isso que a gente fez. Eu não vou abrir mão disso para ninguém. Não tem acordo. Não tem acordo nenhum. Se quiserem, tem que ser católico. Tem que ser da forma correta. Nada de erro, nada de doutrina errada, nada de renovação carismática, nada dessa mentirada toda, esse negócio de oração em línguas, nada desse negócio. Tudo que é falso, a gente corta tudo pela raiz. Tudo que não é da Igreja Católica,
os nossos avós, pode interrogar quem viveu naquela época, antes desse concílio, né? Ainda tem pessoas que são vivas, perguntar se desmaiavam lá no espírito, se batia a palma, se dançava na igreja, se fazia todo esse tipo de palhaçada. Não. Ele vai dizer que não, que isso é tudo coisa de invenção moderna. Com certeza. Protestante, né? Vieram esses infiltrados, né, que supostamente se converteram, vieram do protestantismo e trouxeram todas essas práticas protestantes para os meios católicos. Enquanto você chega na igreja, não sabe se você está num culto da Assembleia de Deus, né? Que é outra seita diabólica que tem em toda parte, tem esse negócio. Na minha casa eu moro bem do lado de uma paróquia e dia de terça-feira à noite ninguém consegue conversar na sala da minha casa a mais de 200 metros da igreja, porque o som lá na renovação carismática dele lá é tão alto que a gente não consegue ter um acesso. Digo, meu Deus, só pode estar tendo uma lavagem cerebral ali, igual nas igrejas protestantes, mesmo jeitinho. Então, a gente não queremos nada desses rituais, nada. De seitas protestantes, de missa afro, coisa de macumba, de pagelança, todas essas coisas de espiritismo. Não queremos nada disso. Nós queremos o catolicismo tal e qual. Como Jesus, como a igreja sempre ensinou. Dom Rodrigo, só tenho a agradecer ao Senhor por a sua vinda, sinta-se acolhido, abraçado por todos nós, em nome da comunidade, dos irmãos todos, das pessoas que nos ajudaram, que não estão aqui presentes, mas em nome deles agradecemos a sua vinda, pedimos que conte com as nossas orações, com nossos rosários, rezamos nosso rosário com uma frequência muito grande, todos os dias rezamos, às vezes alguns por dias, conte com as nossas orações do rosário pela sua missão e... Amém. É isso, a gente está aqui de braços abertos, já alguma previsão de retornarmos aqui novamente, o senhor, algum padre? Graças a Deus, tem vários sacerdotes que estão observando, né, que não estão em tempos normais, né, que foram formados, de fato, não no catolicismo, né, mas uma doutrina herética, né, maçônica, protestante, qualquer ecumênica, né, que não tem nada a ver com o catolicismo. Muitos padres estão saindo das paróquias, estão saindo das dioceses e procurando, né, o movimento tradicional, graças a Deus, e o movimento tradicional verdadeiro, onde tem a verdadeira reação, que é abandonar tudo. Né? Sair disso para ficar com a fé católica, né, e com as práticas católicas. Então temos vários padres que já estão em contato conosco, graças a Deus. Tem um já no seminário que vai fazer um ano que está conosco, que é o padre Gilberto. Né? Vai ser o diácono Gilberto, ele era da Diocese do Maranhão, aqui de Imperatriz. E está conosco, não é? Estudando, aprendendo a Santa Missa, a celebrar a missa católica tradicional, o sacramento, a administração dos sacramentos tradicionais. E vai ser ordenado agora em setembro, dia 3 de setembro, festa de São Pio X, que é o patrono do movimento tradicional, foi quem condenou e denunciou o modernismo, a infiltração modernista na igreja. Então, com esses novos padres aí, o Padre Ângelo do Rio de Janeiro e outros também que já estamos em contato, né, que vão abandonar aí essa seita, e aí nós vamos conseguir estar vindo com mais frequência, né, e trazendo mais sacerdotes. Eu também vou estar presente sempre, se Deus quiser, mas vai haver uma frequência maior, quem sabe, quem sabe até, se Deus quiser, ter um sacerdote, né, aqui nessa região do Pará, né, norte e nordeste também, para atender aí o pessoal que está bem abandonado. Mas já podemos já falar também da festa da padroeira nossa Senhora do Rosário, em outubro, 7 de outubro, a festa do Rosário, e se Deus quiser vamos estar marcando presença aqui em Bragança, né? E contamos com a presença de todos, né? Vamos se unir, o Cardoso já vai preparar tudo aí da organização da festa do Rosário. Se Deus quiser, haverá procissões, missas solenes, procissão com a imagem de Nossa Senhora nas ruas. A procissão é muito importante porque é uma profissão pública da fé católica. Né? Estamos ali professando, não somente na internet, dizendo que somos católicos, mas publicamente todos ali vão sair dizendo: nós somos católicos, né? Queremos que Nosso Senhor e Nossa Senhora reinem na nossa sociedade católica, né? Reinem nos nossos corações, nas nossas igrejas. E se Deus quiser, vamos fazer uma procissão bonita aqui em Bragança do Pará. Festa de Nossa Senhora do Rosário, então aí tá. Então agradecemos, como já disse, de coração. Espero que você tenha gostado do nosso açaí daqui da região. Aí as comidas típicas todas do povo. Tudo muito bem preparado, bem feito.
Obrigado por tudo mesmo, pela sua disponibilidade. Amém. Pedimos que Nossa Senhora lhe conceda todas as graças que o Senhor precisa para ter força nessa maratona aí que não está fácil aí de corrida. E por hora eu peço que o Senhor nos deixe a sua bênção. Sim. O movimento tradicional tem crescido muito, né? Por isso que o Bergoglio está sempre tratando de criar um documento para restringir a missa tradicional. Acho que ele já fez 2 ou 3 documentos proibindo os padres de rezarem. Dizem que o ano que vem mesmo vai ser a cartada final, né? Ninguém vai poder mais rezar a missa tridentina. Ele está vendo um avanço muito grande, e como a missa tradicional é uma denúncia de todos os erros. Só um padre que reza a missa tridentina já é sinal de que para ele a missa nova não presta e que está tudo errado. Por isso que ele não quer a missa nova. Então, os padres novos, sobretudo os jovens, que estão buscando mais a missa tradicional, né, e as práticas católicas, a utilização da batina, sempre, né? Os padres novos estão vendo que aqueles antigos que apostataram, que abandonaram o catolicismo, estavam errados, que muitos são da teologia da libertação. Mas aqui no Brasil isso é muito forte. Então, os padres jovens não querem mais saber do modernismo, né? Querem o tradicional, o católico. Então, o Bergoglio observou isso e agora já disse que os padres que foram ordenados, né? Agora que estão sendo ordenados agora, não podem mais rezar a missa tradicional, né? E não pode haver mais fundações, aberturas de casas, de paróquias católicas. Parece que em uma diocese só pode ter uma igreja e um padre ali. Exato. Então ele está vendo que há um avanço e nós estamos viajando o mundo inteiro aí, estamos abrindo casas e paróquias, igrejas e consagrando bispo, ordenando padres no mundo inteiro, né, porque as pessoas estão cada vez mais vendo que todo esse modernismo, né, é uma farsa. E na medida que cresce os fiéis, precisa ter os sacerdotes, né? Exatamente. Temos muitas comunidades e igrejas, mas temos essa dificuldade com padres. Então rezar pelas vocações sacerdotais, né, e religiosas, porque temos santos sacerdotes, né, e famílias católicas, porque é daí que vem, né, as vocações. Depois vamos falar mais sobre esses temas. Então termino com a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desçam sobre vós e permaneça para sempre. Amém.